começo perguntando o seguinte: você conhece alguém que muda de opinião conforme a conversa vai acontecendo? A pessoa começa a conversar, daqui a pouco você faz uma crítica, é verdade, é ruim mesmo, não presta para nada. Estava defendendo agora há pouco, de repente não está defendendo mais. Você conhece alguém que de repente muda de opinião porque é melhor para ela tem mais valor para ela mudar o conceito? Tem gente que muda de opinião para agradar o ouvinte. Você pergunta para a pessoa e fala assim, a Florzinha fala com a amiga assim, ô filhinha, você gosta de jiló? Não, irmã. Eu vejo que ela assim, não, eu fiz um jilózinho hoje, você gosta de jiló? Engulo seco. Adoro, irmã. Não, você tem que ver que gosto nada, mentira que eu não gosto. Mas eu mudo de opinião só para agradar a pessoa. Tem gente que muda de opinião porque não sabe a verdade por completo também. E acredita na primeira versão que escuta. Alguém chegou primeiro, te contou um fato, você acreditou. E você então muda a sua opinião com relação a alguém ou a algum fato, porque você escutou o trem pela metade. O tema da palavra de hoje é mudando de opinião. Abram comigo a Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, de 1 a 6. Mudando de opinião. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, de 1 a 6. Eu vou ler o texto, daqui a pouco eu venho contextualizando Atos 28, de 1 a 6. Depois eu volto contextualizando. Eu vou ler o pedaço que nós vamos trabalhar a questão do tema, mudando de opinião, mas vou contextualizar todo ele. Posso ir, irmãos? Estando a salvos, eu vou ler na linguagem do King James, viu? Estando a salvos em terra, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha demonstraram impressionante bondade para conosco. Prepararam uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia bastante frio. Enquanto Paulo ajuntava um feixe de gravetos e os lançava ao fogo, uma víbora, espantada com o calor, agarrou-se à sua mão. Assim, os habitantes da ilha viram aquela cobra presa na mão de Paulo. Comentaram uns com os outros, com toda certeza este homem é um assassino, pois tendo sido salvo do mar revolto, a justiça não lhe permitiu continuar vivendo. Contudo, Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal algum. Eles, porém, acreditavam que Paulo começasse a inchar, ou que caísse morto de um momento para o outro. Mas havendo esperado por muito tempo e observado que nada de anormal lhe acontecia, mudaram de opinião e passaram a exclamar que ele era um Deus. Não, eu vou ler mais um pouquinho. Vou ler até o 10. Nos arredores daquele lugar havia uma grande propriedade que pertencia a Públio, o principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias, generosamente, nos recebeu e nos hospedou. Todavia, seu pai estava muito enfermo, acamado e sofrendo com febre e disenteria. Paulo, então, foi-lhe fazer uma visita e logo depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Versículo 9. Havendo ocorrido este fato, os outros doentes da ilha vieram também e saíram curados. E eles nos prestaram muitas homenagens e honrarias, e quando estávamos prestes a embarcar, nos ofertaram todo o suprimento de que necessitávamos para a viagem. Deus, essa é a tua palavra, em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco nessa noite, nos revele, Deus. Abra o nosso entendimento, dá a gente sensibilidade e humildade para nos reconhecermos nos nossos comportamentos e sermos transformados para a glória do Senhor. Amém. Quando eu pergunto para vocês acerca de mudança de opinião, pessoas que mudam de opinião conforme uma conversa ou conforme o que agrada a ela, eu venho dizendo que pessoas assim que não conhecem a Cristo fazem isso com muita frequência. Pessoas que não têm o Senhor como Senhor da sua vida, não conhecem a palavra de Deus, elas são pessoas ingênuas, pessoas imaturas na fé e não compreenderam ainda a complexidade do Evangelho de Cristo Jesus. Elas são levadas por qualquer vento de doutrina. Em Efésios 4:14 fala assim, para que não sejamos mais meninos inconstantes,
levado em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Pessoas que mudam de opinião com frequência são pessoas que são levadas por ventos de doutrina. Um fala uma coisa, acredita, outro fala, acredita de outro jeito, outro fala, não tem algo sólido, algo centrado, algo objetivo. Quem nos dá firmeza na rocha é Jesus Cristo. Quando não temos, somos lá como construtores de casas na areia, e que qualquer turbulência ou dificuldade faz nos ficar vacilantes. Então, mudamos de opinião quando não estamos constantes no Evangelho, quando não estamos firmes na palavra, quando não conhecemos o Senhor e não temos firmeza de crer que Ele é quem fala a verdade, devemos nos manter nessa verdade. Essa história e essa passagem aqui de Paulo que nós acabamos de ler, é uma história em que Paulo então estava como prisioneiro, ele estava sendo conduzido para Roma em um navio. Nesse período em que ele vai sendo conduzido, depois ele passa por uma situação difícil, o capítulo 27 todo fala da tempestade, da dificuldade de seguir um caminho correto, que eles entraram em desacordo. Entra e passa por uma situação de naufrágio. Então, Paulo dá uma instrução, olha, não segue por esse caminho, porque Deus me revelou que não é. E o cara, não, quem é o piloto aqui, o capitão aqui? É o fulano, eu vou escutar o capitão. E ele então passa por uma situação difícil, mas Paulo alerta, olha, pode ficar tranquilo, todo mundo vai ficar seguro. Mas eles passam pela situação de naufrágio, o barco entra em derrocada e de repente precisam pular do barco, sair, nadar até chegar à ilha. Uma ilha chamada Malta. Começa o versículo 1 do capítulo 28 dizendo, o conceito e a tradução da palavra Malta é refúgio. Então Paulo, diante dessa situação, de toda a turbulência que aconteceu naquele período, e dias na água, e ele sendo conduzido para Roma, porque seria ouvido pelo imperador, muitos ali iriam com ele no barco, no navio, para serem realmente executados. Era uma viagem que carregava-se prisioneiros, e esses prisioneiros iam até Roma para serem uns executados e outros ouvidos nas suas defesas. Paulo então estava seguindo para Roma, e ele então chama a tripulação diante de toda aquela dificuldade, sabendo que o barco ia cair, que ia dar problema, que ia tombar, e aquele alvoroço todo, ele chama a tripulação toda e todos os participantes daquele navio, e os convida a se alimentar. Tinham passado 14 dias, desde quando saíram de Creta, que era o lugar que não deveriam ter saído. 14 dias em jejum completo, passando dificuldade e naquela insegurança, se morre, se não morre, se tomba, se não tomba. Paulo chama, presta atenção, queridos, vamos todos nos alimentar, porque vamos entrar num período de turbulência, de tribulação, vamos ficar fortalecidos na nossa carne, porque precisamos estar fortalecidos e preparados para isso. Ele informa então para toda a tripulação que ninguém morreria, mas que o barco sim, não teria jeito para o barco. Conforme aquilo que o anjo na noite anterior tinha dito para Paulo. Olha, fiquem tranquilos, todos do barco serão salvos, mas o barco mesmo não vai ter jeito. Ele então acalma o povo, orienta o povo da tripulação que comesse e se alimentasse. Esse naufrágio ele aconteceu em função dessa tamanha tempestade, dessa grande tempestade que ocorreu, mas porque também as pessoas seguiram seus conhecimentos próprios, a sua experiência, e não a voz de Deus. Então nós tínhamos ali, e é muito óbvio de nós fazermos isso. De repente eu vou num navio, o cara é o capitão, o cara está treinado para conduzir aquele navio. É provável que toda a tripulação vá ouvir o capitão e não Paulo que chega para dizer alguma coisa diferente. É muito comum do ser humano ouvir outro ser humano e não ouvir Deus muitas vezes. Mas aquele que é temente a Deus, aquele que entendeu, não muda de opinião. Porque, olha, se o irmão falou e ele é usado pelo Senhor, eu preciso dar mais crédito às questões que Deus revela do que toda a natureza diz. Quantas vezes fazemos isso? A meteorologia nos informa, vai chover, e de repente não chove. O homem é enganoso. Por mais que ele tente ter toda a ciência e dominar todas as coisas, quem determina é o Senhor. Quem decide o que vai acontecer é o Senhor. Então, tinha toda a situação favorável. Aonde a tripulação queria ir, para a cidade que eles queriam ir, era uma cidade segura, era uma cidade tranquila, onde poderia o barco, o navio ficar bem protegido. Os ventos começaram a ir a favor.
Mas de repente, muda-se tudo. O vento fica revolto, o mar fica agitado, aquilo que era o prognóstico de dar tudo certo, de repente vira toda a situação. E as pessoas não quiseram então ouvir aquilo que Paulo havia trazido de informação de Deus para eles. Eles preferiram seguir o capitão, e o capitão estava baseado nas suas próprias experiências, naquilo que ele tinha de informação, e não era temente ao Senhor, então por isso não tinha como realmente mudar de opinião quanto a seguir a Cristo. As pessoas então se consideravam lá conhecedoras, né? Eu que sou o capitão, eu que fiz curso da marinha, eu que sei, você não fala nada não que você não sabe. Naquele momento existia uma tripulação. Paulo estava com uma revelação de Deus, a tripulação com a revelação do capitão. Não estavam no mesmo barco, mas não tinha acordo quanto a que lado seguir. Paulo falava, não vai para esse lado. O capitão, não, nós vamos seguir para esse lado. Dentro do mesmo barco, não havia acordo quanto à estratégia do próximo passo. Mas se importava, como diz a Bíblia, que eles chegassem lá. Era importante que todo aquele povo passasse por essa dificuldade, por essa turbulência, passasse por esse naufrágio, para que depois chegasse na ilha e tivesse uma experiência maravilhosa. Eu ainda não cheguei no personagem que eu quero dizer. Vai aguentando aí. Estou contextualizando a história para nós podermos dar uma explicação melhor de quem são os personagens dessa palavra de hoje. Então era importante que todas as pessoas do barco passassem pela situação de naufrágio, para que compreendessem, após o naufrágio, o que aconteceria com eles. No versículo 2, algumas Bíblias, eu gostaria que alguém lesse na sua. Os habitantes da ilha, alguns falam assim, os bárbaros, confere para mim aí. Os bárbaros, é isso? Então tá bom. Então os bárbaros eram os habitantes dessa ilha de Malta. Bárbaros não é o conceito que nós temos no português de pessoas ruins. Na realidade, bárbaros eram pessoas que tinham um conhecimento de navegação muito profundo e muito intenso. Indígenas. Mas eram pessoas que tinham um conhecimento muito grande de navegação e habitavam naquela ilha. E quando então o barco para, o navio de Paulo para no meio do caminho, atracado, quebrado, eles pulam na água, vão nadando até a ilha. Quando chegam na ilha, encontram esse povo, essa população lá, de bárbaros que habitavam na ilha e os recebem calorosamente. Estava com muita tempestade quando saíram do barco. Ao chegarem na ilha, só estava frio, como diz a palavra do Senhor, chovendo e frio, no versículo 2, final do versículo 2. Então esses bárbaros, que eram essas pessoas que conheciam a navegação, mas que eram chamados de bárbaros pelos gregos, aqueles que não falam a minha língua, significava isso, bárbaros, aqueles que não falam a minha língua. Qualquer pessoa que não falasse a língua deles era chamada de bárbaro. Então, eles chegam nesse lugar, os bárbaros estavam lá, a população do navio que Paulo estava habitando, estava passeando e navegando, achei a palavra, eram 276 pessoas. Todas essas pessoas pularam no mar, foram até a ilha e esses bárbaros receberam todas essas 276 pessoas com uma fogueira, esperando eles gentilmente. Pessoas que não falavam a nossa língua. Interessante que trago para nós quantas pessoas existem no nosso meio que não são cristãs, são pessoas muito gentis, muito agradáveis, não falam a nossa língua, não entendem. Pessoas que nos servem até muito interessante, são agradáveis, nos dão um cafezinho, nos dão um bom dia, mas não falam a nossa língua. Não conseguem entender a dimensão do que é livramento de Deus, do que é bondade do Senhor. Apenas enxergam de forma diferenciada porque não falam a nossa língua, não falam a mesma língua. São pessoas hospitaleiras, às vezes, que recebem, como eles receberam, recebem na casa, recebem alguém nos seus lares, mas não passa disso, não entendem o propósito de Deus. Essas pessoas que, eu quero dizer que esse povo, os bárbaros, é o meu personagem da palavra de hoje, os bárbaros. Pessoas conhecedoras, com muito entendimento, mas que não falam a língua daqueles, do povo de Deus, aqui no caso de Paulo. São pessoas que são conduzidas pelas suas próprias crenças. Fazem julgamentos conforme aquilo que vão recebendo de instrução. Então, os bárbaros são as pessoas que mais tipificam aqui, nesse caso, nesse assunto, pessoas que vão mudando de opinião
conforme recebem. Eles não têm Cristo para afirmar a sua opinião. Então eles vão, escuta de um lado, acredita numa coisa, escuta do outro, acredita em outra coisa. Eles têm deuses e vários deuses, porque um Deus não é suficiente. Servem a vários deuses, porque um Deus fala uma coisa, o outro Deus fala outra, o outro Deus fala outra. Então eles servem a vários deuses. Pessoas que mudam de opinião, eu estou considerando então como bárbaros, muito inteligentes, muito estudiosos, na sapiência toda, mas não falam a nossa língua. Então a tempestade acabou, mas o tempo continuava frio, como eu continuo no versículo 2, né? E os bárbaros então recebem aqueles 276 pessoas com uma fogueira, estava muito frio, a fogueira ajudava a esquentar aquele povo. E Paulo então ajuda nessa fogueira. Outra coisa que é bom de destacar, um líder, quando ele é um líder, ele não para de servir. Em Mateus 20, 26 fala assim, não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja o serviçal. Paulo tinha acabado de passar por uma situação de conflito no navio com o capitão, não escutou. Orientou o povo para alimentar, para não perder. Orientou o povo a navegar até a ilha. Chegou na ilha e ainda foi ajudar a conduzir e a esquentar o povo. Ele não tinha obrigação, ele era só um prisioneiro. Mas o camarada, quando tem Deus no coração, ele entende que é papel em todo o tempo e para todas as pessoas o serviço. O servir. Ele então, cansado da viagem, também indisposto como todas as pessoas, molhado, encharcado, ele vai até o mato, pega um feixe de graveto e traz para contribuir naquela fogueira que os bárbaros haviam construído, feito carinhosamente para receber aquele povo todo molhado, que tinham nadado um tempo até chegar à ilha. Então, um líder, ele continua servindo. Independente da situação, mesmo que não seja para o seu povo, mesmo que não seja para si, mesmo que ele não vai receber benefício, ele continua servindo. Ele conduziu a população toda e continuou servindo. Aí quando ele busca o graveto, a historinha conta aí, né? A Bíblia nos fala que quando ele junta os gravetos para poder aumentar a fogueira, para esquentar o povo, sai de dentro uma víbora, fugindo do calor. Na hora que ele joga o graveto, tinha uma víbora lá dentro. A víbora pega e crava na mão dele, atacou Paulo na mão. E a víbora fica agarrada na mão de Paulo. Uma coisa é muito importante de falarmos com relação a víboras, serpentes, cobras. Em 2 Coríntios 11:3 fala assim, mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Qual que é a estratégia da serpente? Qual que é a estratégia da cobra, da víbora, qualquer desses bichos que fizer menção aqui? A intenção da cobra é confundir a pessoa. Eva foi confundida por uma serpente para não dar crédito a Deus. A cobra confundiu os bárbaros e começou a duvidar se Paulo era de Deus ou não. Às vezes ela vem para atacar, não especificamente pelo dano que ela causa, mas para confundir quem está em volta. Quem às vezes é picado pela cobra, a pessoa que está em volta fica confusa se ele realmente é de Deus ou não. Essa é a intenção principal da víbora nesse caso. Trazer a atenção para si e tirar a glória do Senhor na vida de um homem de Deus. A serpente então vem atacar para apartar, como diz esse versículo, da simplicidade de Cristo. Cristo é simples nas suas ações e a cobra vem para atacar o homem e tirar a visão de quem está em volta daquilo que Deus criou com simplicidade. Então pessoas sem conhecimento bíblico vão achar que tudo de ruim que aconteceu é castigo. Não vão entender a estratégia da serpente ali, da víbora, de confundir toda a plateia que está em volta. Paulo então é um homem de Deus ou não? Mas ele foi picado por uma cobra? Que é isso? Esse homem é de Deus ou não? Olha o que aconteceu com a vida dele. Que é isso? O cara vive doente, esse homem é de Deus ou não? Que maldição é essa? Quem está em volta começa a conjecturar conforme as mazelas que acontecem com nós, cristãos, e começam a duvidar se você é cristão ou não, se você é de Deus ou não, conforme as dificuldades que se passam. Olha os amigos de Jó. Você não deve ser de Deus não, cara. Olha quanta desgraça na sua vida. Quem está em volta começa a duvidar se você é de Deus mesmo, caso haja alguma mazela. Quem você está em depressão, você não é de Deus. Você está desempregado, você não é de Deus. Você está com qualquer problema. Começam a duvidar que você é de Deus.
porque aconteceu alguma coisa ruim com você. Da mesma forma, Paulo começou a ser questionado com relação a isso. E a cobra, ao picar a mão de Paulo, as pessoas à volta começaram a observar, porque veneno de cobra é mortal. Veneno de cobra é mortal. Se não morre a pessoa que foi picada, morre a fé de quem está em volta. Porque a pessoa começa a duvidar se aquilo ali é verdade ou não. Você acredita, irmãos, que essa passagem tem algumas pessoas que não acreditam que houve uma cura milagrosa de Deus na vida de Paulo? Acreditam que é o Lucas, que caminhava com ele, que era médico, que deu algum remédio para Paulo e que por isso ele não morreu. Se não morre a pessoa que foi picada de cobra, morre quem está em volta na descrença de que Deus é poderoso para poder fazer. Tem alguma coisa por trás aí, só pode ter alguma coisa. Começa a não acreditar no milagre de Deus. Começa a duvidar que Deus é capaz de fazer maravilhas e muito mais. Então Paulo é picado, a cobra fica pendurada na mão dele. Voltamos à história dos bárbaros. Pessoas muito legais, muito gentis, muito hospitaleiras, mas que não falam a minha língua. Não falam a língua do Paulo. Primeiro, por que aconteceu isso? Essa cobra ficou agarrada na mão de Paulo. Olha no versículo 4. A cobra presa na mão de Paulo, comentaram uns com os outros. Começa aquele tititi. Você viu picar a mão do Paulo? Olha lá, o camarada está passando dificuldade. O que deve ser? Começa aquele burburinho em volta do que desgraça é aquela que aconteceu. Pegaram o cidadão, você viu? Ao invés de acreditar que ele é servo de Deus, começam a conjecturar o que aconteceu com o cidadão. Porque são pessoas que não creem no Deus vivo, são apenas gentis, mas não falam a minha língua, os bárbaros. Então eles começaram a falar assim, com toda certeza esse homem é um assassino. O cara era para ter morrido no naufrágio, veio nadando até aqui. Chegou aqui vivo, uma cobra pica o cara, justiça de Deus, está pagando pelos pecados dele. Não é assim, irmãos? Fala comigo, não é assim, irmão? Escapuliu de um, aconteceu aqui, é justiça. Agora eu vou contar um detalhe que eu descobri estudando essa palavra. Essa passagem, quando ele fala assim, no versículo 4, pois tendo sido salvo pelo mar revolto, a justiça não lhe permitiu continuar vivendo. Essa palavra justiça não é justiça Deus. Esse povo nessa época acreditava numa deusa chamada justiça. E eles acreditavam que, olha, se o camarada não foi pego ali, a deusa justiça não deixa escapar, ela passa a régua no cidadão. Dela não passa. Eles acreditavam então que se Paulo não morreu no naufrágio, é porque a deusa, maior do que tudo, fez justiça na vida de Paulo. E estava ali prestes a morrer. Ô, coitado de Paulo, tá vendo, meu filho, não acreditou? A justiça agora te pegou. E quantos de nós, infelizmente, fazemos isso? Não falei nada não, mas ali, se deu mal. Justiça. Estão adorando a Deus a justiça, porque o Deus justiça não faz isso. O Deus justiça, antes de ser justiça, é misericordioso. Ele é bondade. Antes de ser essa justiça que nós, humanos, delegamos. Tomou, negão, tá vendo? Falei com você, filho, fica esperto. Justiça que você está pedindo para essa pessoa é de uma deusa, não é de Deus. Porque a justiça própria, com as suas próprias mãos, não vem do Senhor. Os bárbaros, então, começaram a acreditar que ele devia ser assassino, porque, olha só, passou pelo mar, mas veio morrer aqui com a víbora, uma cobra atacou o camarada. E os bárbaros, então, acreditavam na sua justiça, na deusa justiça, mas não acreditavam em Deus Todo-Poderoso. Não falavam a mesma língua. Aí, então, no versículo 5, o que Paulo faz? Sacode a cobra no fogo. Sacode a cobra no fogo. Aí os bárbaros ficam observando. Deixa eu ver o que vai acontecer. Olha o que ele fala. Eles, porém, acreditavam que Paulo começaria a inchar. Ou que caísse morto de uma hora para outra. Quanta gente em nossa volta, quando acontece uma fatalidade, fica ali, só quero ver a hora que o cara vai morrer. Estou ali vigiando o cidadão cair, morto, turricado, desejando mal para a pessoa e esperando que ele morra. E pessoas como os bárbaros falaram assim, olha, se der problema, se o Paulo morrer mesmo, é porque a deusa justiça fez justiça.
Porque não morreu no naufrágio, vai morrer aqui. Usou uma cobra para atacar e fazer justiça sobre você. Tem muita gente esperando, estavam esperando pela morte de Paulo. Pessoas que ficaram ali observando. O cidadão perdeu o emprego, deixa eu ver se vai blasfemar contra Deus. O cidadão tem fama aí de ser pegador, deixa eu ver se ele vai cair no adultério. O cidadão vai só arrumando problema e achando as dificuldades e vigiando, esperando a hora do cara morrer ao leito. Deixa eu ver se ele vai inchar. Se ele começar a inchar, é porque está caminhando para a morte. A Bíblia fala assim, cuide cada um do seu próprio pecado. Larga o pecado do outro, irmão. Né? A palavra nos fala isso. Então fala aqui, todos esperavam a morte de Paulo, esperavam muito tempo. Esperaram muito tempo. E ficaram esperando, gastaram o tempo dele vigiando o pecado do outro. Deixa eu ver se vai morrer. Vou ver se Deus vai fazer justiça. Deixa eu ver. Gastaram muito tempo vigiando o outro, vigiando que se o outro ia morrer ou não. Gastaram muito tempo. E aí Paulo vai e recebe a cura divina. Por quê? Porque não aconteceu nada. Na hora que ele botou a cobra para correr no fogo, Deus deu o livramento para Paulo. Não foi Lucas quem curou. Eu creio que foi Deus quem curou Paulo. Porque era para ter morrido. Mas a Bíblia fala, se a gente comer algo, Deus tem um propósito na sua vida. Você comer algo consagrado, e se você orar antes, envenenado, não vai te fazer mal. Porque o Senhor tem propósito, você ora, você consagra ao Senhor, Ele é maior que todas as coisas. Então os bárbaros ficaram observando, se der problema, é a deusa justiça que agiu. Se não der problema, tu é forte, cara. Tu é de Deus demais. Tu é um cara guardado pelo alto. Muda de opinião rapidinho. Se a sua vida desandou, a justiça pegou você. Se a sua vida deu certo, filho, dá para mexer com você não, porque o Deus dele está contigo. Pessoas ficam de longe observando. E a Bíblia nos fala no versículo 6. Esperado por muito tempo e observando que nada de anormal lhe acontecia, mudaram de opinião. Mudaram. Como é que está na Bíblia de vocês aí? Mudaram de ideia. Mudaram de parecer. De repente eu estava pensando que o camarada era um assassino. Gente, presta atenção. O povo começa a considerar Paulo como um assassino. O cara deve ser ruim demais, prisioneiro no navio, sendo levado para Roma para ser executado ou não, que era o pensamento deles. O cara deve ser um assassino mesmo. Acontece uma coisa, justiça pegou ele. Não aconteceu nada. O cara é um Deus. Mudou. Você saiu de bandido para bonzinho de repente. Pessoas mudam de opinião porque não tem firmeza numa palavra. Não tem firmeza num conceito. Não sabem no que estão firmadas. Então não deu nada, eles mudaram de parecer e começaram a dizer que ele era um Deus. Passou de assassino para um Deus. Porque nessa época as pessoas, por muito pouco, elas declaravam o outro como alguém sobrenatural. Fez algo sobrenatural, você já cresceu no conceito das pessoas. Agora, você acha que é só aqui? Só nesse tempo? Quantos de nós damos créditos miraculosos para pessoas que fazem às vezes um milagre? Que operam uma maravilha, que operam uma cura? Não, irmã de Deus demais! Cuidado, irmão. Quem opera milagre é Jesus. A gente só é vaso. Senão vai começar a fazer igual Paulo, dar graça a Paulo como um Deus soberano. Começa a idolatrar as pessoas, sai de um extremo. Fulano não vale nada. Vai para outro, fulano é o cara. Cuidado. Cuidado que nesse meio a justiça do Senhor fala se o rapaz é pecador ou se ele é livre. Quem fala é Jesus, quem fala é o Senhor, não é nós. Não somos nós homens. Então eles começam rapidamente a idolatrar Paulo. O cara é um Deus, o cara é um Deus. E os bárbaros então são pessoas inconstantes, inseguras e que não conhecem a verdade. Porque as pessoas que conhecem Jesus, que falam a língua de Jesus, vão observar o comportamento. Mas aquelas que não conhecem Jesus e não falam a língua de Jesus, vão pautar o seu comportamento naquilo que veem. Pessoas fracas apenas acreditam no outro naquilo que ela dá conta de ver.
Aquilo que ela não vê, ela não acredita. Eu vou virar e falar assim, por exemplo, o Gil é um cara de Deus. É um homem de Deus, um servo do Senhor. Ah, mas eu nunca vi o Gil orar, então eu não posso dizer que ele é um servo do Senhor. Os bárbaros só acreditam naquilo que eles veem. Só acreditam naquilo que é manifesto. As pessoas que não, eu não preciso te conhecer, mas o Espírito Santo pode testificar no meu coração se você é dele ou não. Pessoas que estão firmadas na palavra e têm um norte, elas não mudam de opinião. Elas buscam a orientação do Senhor, que pode, inclusive, mudar a opinião para nós. Adriana, eu disse que a Adriana tinha um comportamento, mas ela mudou. Ajuda ela a crescer porque ela caiu em pecado. Ele pode me fazer mudar o meu conceito e levá-la ao crescimento. Mas não ficar mudando de opinião. Ela é de Deus, não é de Deus. Ela é de Deus, não é de Deus. Ela é de Deus, não é de Deus. Ué, peraí. Que bárbaro é esse? Ou você tem o Senhor que te dá um norte para acreditar em quem somos no Senhor e discernimento do Espírito, ou caminhamos como bárbaros, que não têm conhecimento da palavra e vão seguindo conforme o vento de doutrina. Mesmo que essas pessoas não mereçam o crédito, né, esses bárbaros, porque eles vão considerar a verdade baseada no conceito deles e não no nosso, e não no de Cristo. Mas Paulo fez uma coisa interessante. Ele aproveitou a oportunidade. Estou terminando, irmãos. Ele aproveitou a oportunidade para revelar o cuidado e proteção de Deus. Porque as pessoas não mereciam. Eles tinham acabado de julgar Paulo. Paulo é pecador. Paulo é homicida. Paulo não vale nada. Quando Paulo passa pela situação de receber a cura divina, Paulo é um Deus. Essas pessoas não merecem credibilidade. Porque elas não têm firmeza nos seus conceitos e vão ficar alterando de conceito e pensamento. Mas eu posso aproveitar a oportunidade e pregar para esses bárbaros que estão hoje confusos quanto a quem acreditar, no que crer, e fazer como Paulo fez. Ele aproveitou a oportunidade porque eles não acreditavam em Deus e ele teve a oportunidade de, através da cura de Paulo, do ataque da víbora, acreditar que não era a deusa justiça, mas que era o Deus da justiça. Ele começou a falar dos milagres, ele teve a oportunidade de compartilhar, porque Paulo ficou nessa ilha por 3 meses. Como eles ficaram ali parados, aquele barco, era período de chuva, de inverno, não conseguia navegar. Eles ficaram parados e presos ali naquela ilha por 3 meses. E prisioneiro de Cristo, que era Paulo ali, ele pôde agir como instrumento de Deus nas mãos do Senhor. Porque ele aproveitou o tempo para poder curar aqui o pai do Públio, que estava enfermo, com febre, com desinteria. E ali, naquele momento, o Públio, que era uma pessoa muito reconhecida, de grande nome naquela ilha, pôde servi-los. Pensa bem, né, querido? Você sai de assassino para alguém que é servo do Senhor. Uma pessoa ruim para alguém que é usado pelo Senhor. E ele usa disso para glorificar o nome do Senhor. Ele começa a fazer curas e milagres ali naquele lugar, mas não recebendo a glória para si, declarando que só Deus que pode curar e que pode fazer toda a maravilha. Paulo, então, prisioneiro, agiu como instrumento, curou pessoas. Foi bem tratado, irmãos. Interessante, você fala assim, como que pode um cara prisioneiro, indo para ser julgado, ainda ia navegar muito tempo ainda de navio até chegar em Roma, viver uma vida boa? Pois viveu. Paulo teve a liberdade do seu centurião de visitar pessoas, de conhecer, de ver amigos, de rever pessoas no meio do trajeto. Sabe por quê, irmãos? Quando estamos firmados em Cristo, até aquilo que parece prisão, para nós é oportunidade de levar o Evangelho às pessoas. É a oportunidade de dizer do milagre do Senhor. E Deus não te desampara, porque não desamparou Paulo em todo o seu trajeto. Ele foi alimentado, ele foi bem nutrido, ele foi acompanhado, ele foi bem recebido pelas pessoas da ilha. Ele foi sustentado pelos amigos, porque o Senhor era com ele. Sabe por quê, irmãos? Fizeram uma injustiça com Paulo, difamaram o nome de Paulo. Falaram que Paulo tinha feito coisas que ele não tinha feito. Ele estava preso à toa. Mas ele não perdeu a oportunidade de, enquanto prisioneiro do Senhor, levar cura e levar milagre para aquele lugar. E aí então, terminando o versículo 9, quando ele curou o pai de Públio, vieram outras pessoas para pedir cura também, doentes da ilha, e saíram curados. E o versículo 10, e eles nos prestaram muitas homenagens e honrarias. E quando ele estava prestes para embarcar de novo, nos deram alimento e suprimento para a viagem. O cara era prisioneiro, mas porque ele foi usado pelo Senhor,
As pessoas da ilha sensibilizaram com ele e deram comida, sustento e suprimento para ele seguir a viagem como prisioneiro. Se você for prisioneiro de Cristo, irmão, não vai te faltar nem comida. Porque estando você sendo difamado ou desonrado por causa do nome do Senhor, o Senhor não vai te deixar faltar. Porque o Senhor é contigo na viagem. E Ele te orienta, Ele te fala antes o que vai acontecer, Ele te mostra, Ele te revela. Porque o Senhor é Deus. Porque Ele está contigo. Então mesmo que pareça, não, mas eu estou numa prisão. Se a prisão for com o Senhor, filho, por causa do Senhor, pode ficar em paz. O seu barco não vai naufragar no sentido de morte. Ele vai concluir a obra final que ele tem. E Paulo realmente chegou em Roma. Paulo poderia ter recebido todas as glórias em função das curas que ele fez. Mas em Mateus 5,16 a palavra nos diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Toda a sua boa obra é para glorificar o nome do Senhor e não para a exaltação do seu próprio nome. Todo poder manifesto na terra é para declarar que só o Senhor é Deus. Então a Bíblia fala que era importante que Paulo chegasse a Roma. Sabe por quê, irmãos? Porque Paulo ainda em Roma, ele vai pregar para os magistrados, ele vai pregar para homens grandes e pessoas se converteriam a Jesus Cristo. Porque a missão dele não havia terminado. Então mesmo que haja naufrágios, turbulências no nosso caminho, a missão ainda não está completa. Ainda devemos seguir viagem, porque o Senhor ainda tem muito para fazer conosco e através de nós neste caminho, como fez com Paulo. Eu vou precisar então deixar os bárbaros para trás. Aqueles que quiserem seguir viagem, agora só a analogia, né, irmãos? Aqueles que não falam a nossa língua, ou eu levo para que ele entenda a língua e fale conosco, ou então, se não quiser, ele fique para trás. Fica para trás as víboras mortas, fica para trás a experiência de cura e de milagre que foi feito, porque Deus quer fazer algo além. Tem gente que vive eternamente naquele lugar. Eu curei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Filho, segue adiante. Ainda tem mais coisa a ser feita na frente. Para de viver de passado. Para de viver de experiência anterior. Busque experiências novas com o Senhor. Ainda existe um caminho a seguir, a chegar em outras etapas, em outros lugares, que o Senhor ainda quer te usar. Mas com certeza Paulo deixou um legado de honrar o nome de Cristo. E seguiu viagem. Seguiu viagem com um pequeno grupo. Às vezes a gente fica querendo ter um grupo grande de pessoas que caminhem conosco. Paulo tinha um grupo pequeno. Um grupo pequeno de pessoas fiéis que caminhavam com ele e seguiram adiante para o projeto e o propósito que Deus tinha para a vida dele. E eu pergunto então, você é bárbaro ou você é um discípulo? Aproveitando a pregação do pastor Alvear. Você é bárbaro? Você é até muito gentil, gosta das coisas da igreja, participa, acha até bonitinho. Você é uma pessoa hospitaleira, uma pessoa que recebe bem as pessoas, que sorri para os outros, mas não fala a língua de Cristo? Ou você é um discípulo que entende a verdade? Você muda de opinião com frequência? Ou você muda a sua opinião conforme que Deus te orienta? Ou você muda o seu conceito conforme que Deus te conduz? Você é bárbaro? Ou você é um discípulo? Não adianta ser bonitinho, bonzinho, agradável, fazer todas as coisas, se você não falar a língua de Cristo. A língua de Cristo é o amor. Ainda que eu fale a língua dos anjos, se não tiver amor, nada aproveita. Se não tiver amor, nada aproveita. Não adianta eu ser bonzinho, bonitinho, participar de tudo, se não tiver amor, nada aproveita. Qual é a sua língua? Que língua você tem falado? A sua língua é diferente da de Cristo? Se for, somos bárbaros. Arrepende rápido e pede ao Senhor, porque Ele tem prazer em nos ligar de volta a Ele. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe. Que vocês parem de se incomodar tanto com as pessoas bárbaras à sua volta, que às vezes mudam de opinião a seu respeito com frequência. Não se incomode, porque bárbaro faz isso. Mas que você tenha a atitude de Paulo, de manter firme numa opinião, firmado na pedra que é Jesus, da palavra que é Jesus. E dê exemplo a ponto de outras pessoas quererem dizer da mesma palavra que você diz, a palavra viva que é Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe.